Olá, boa tarde. Você acompanha agora, juntinho comigo, mais uma edição do programa Ponto de Vista, sempre recheado de temas para você opinar e debater com a gente. Hoje eu recebo a Jéssica Leite, da Rede Empreende Mulher. Jéssica, é sempre um prazer recebê-la. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Queria que vocês continuassem participando com a gente através da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook da TV Poços, facebook.com/tvpocos. Você nos assiste ao vivo e ao mesmo tempo também comenta sobre os temas que nós estamos abordando aqui no programa. Então, eu vou apresentar primeiro o nosso principal tema. Nós vamos falar de vendas em tempo de crise e também de consumo consciente no que diz respeito à moda. Você acredita que esses assuntos não fazem muito sentido juntos? Então, acompanhe a reportagem. Com a crise que afetou todo o país, quem se deu bem foi quem se readequou ao momento, como é o caso do dono desta loja. Depois que a gente fez essa mudança, começamos a oferecer produtos mais acessíveis, né? Continuando com a qualidade, com certeza os resultados melhoraram, né? Agora a gente ganha mais na quantidade, né? E quem saiu ganhando com essa mudança aproveita sempre que pode para dar aquela olhada e também comprar. Sei que a crise está difícil. Eu tenho uns comércios de supermercado meu, sabe? E está muito difícil. E a crise está feia, então a gente tem que economizar sim, tem que correr atrás de umas coisas bonitinhas, né? Umas roupinhas bonitinhas, mais em conta, né? Economizar um pouco. E nós também levamos até a loja uma designer de moda para mostrar que é possível criar vários looks com preços acessíveis. As t-shirts elas estão sendo bem usadas para combinações, que são essas camisetas. E agora elas, para os meninos, elas são usadas um pouquinho mais comprida, abaixo do quadril. Então dá para combinar com calça skinny, com calça com modelagem mais reta. E tanto com coturno, quanto com tênis, quanto com alpargata, fica uma combinação bem legal. E esse segundo look aí que a Ana Luísa está vestindo? Esse look, assim, é um clássico pro dia a dia. Eu separei essa blusa de manga comprida, que é na cor off-white. O off-white é o quê? É a cor entre o branco e o bege, é uma variação do branco, é aquele branco sujinho. E que ele está sendo muito mais usado que o branco, principalmente pro dia a dia, assim, de um passeio à tarde. E a montaria que eu combinei é uma montaria marrom, que é uma cor escura para o inverno, que dá para ser usada com vários tipos de bota, no caso ela tá com coturno baixo. Então essa é uma combinação assim, simples para você usar no dia a dia. Esse segundo look eu separei um shortinho e um tricô. O shortinho ele também tem aquela pegada de trançado na frente, que é uma pegada dos anos 70, o country e também o hip. E ele também vem com o tecido suede. O tecido suede é um tecido muito pedido agora para o outono e inverno, que ele é um tecido mais leve, ele não chega nem a ser um couro nem uma camurça. Então ele é um tecido leve que pode ser combinado com diversas outras combinações. E a parte de cima é um tricô. É um tricôzinho leve, que também dá para ser usado no outono e inverno, que é uma peça que dá para combinar com diversas outras coisas. E ela tem estampa de animal, que é uma estampa fofinha que está sendo bem pedida hoje em dia. É um vestido longo, listrado, que ele está sendo super usado desde as estações passadas e agora ele vem com tudo também no inverno. Ele pode ser usado tanto com bota quanto com sandália, também combinado com um casaco no frio, para a gente aguentar esse friozinho que está fazendo, né? E na combinação também ela está usando o Max Colar, que é um acessório muito usado para esse tipo de combinação. Marília, comenta pra gente sobre o look que a Ana Luísa está vestindo. Então, esse look é a mistura de duas tendências que eu separei. O short, ele é trançado na frente. Esse trançado é uma referência dos anos 90, que é a mistura do country com um pouco do hip. Então, assim, é uma tendência que é bem usada e na cor preta, que é uma cor neutra, que pode ser combinado com bastantes outras combinações. A parte de cima é uma t-shirt
T-shirts são camisetas, a maior parte delas de manga longa ou de manga curta, e elas estão sendo bem usadas e é assim uma peça-chave no guarda-roupa de qualquer mulher, que ela dá para qualquer combinação e também é uma peça neutra. Além disso, estão em duas cores, que é o preto e branco. São duas cores neutras que são combinadas também muito facilmente com vários outros acessórios. A Laiane veste uma calça flare e também um cropped. O cropped também ele é uma tendência, referência dos anos 90, que foi muito usado. E agora ele voltou com tudo, é muito usado por várias mulheres. Foi uma tendência um pouco assim criticada de início por conta de aparecer parte do abdômen, mas agora ela está sendo bem usada. E eu separei também com uma calça flare, que ela é uma cintura um pouco mais alta. E ela também é no preto e branco, que é neutro e dá para fazer uma combinação perfeita. A gente está pegando bastante tendências de outros anos, né? Esse também é uma tendência mais dos anos 70 por conta da manga, ser um estilo mais ciganinha, mais solta, uma boquinha de sino. E é uma estampa floral. A estampa floral ela está sendo usada tanto no verão quanto agora no inverno. A única diferença é que para o inverno os florais são bem coloridos nas estampas, só que o fundo ele é um pouco mais escuro, ou preto, ou marrom, ou tons mais escuros. Para homens é um pouquinho mais fácil de combinar, porque são menos acessórios, menos coisas que pode fazer para uma combinação, mas também que dá para fazer para ficar bem elegante. O dele é uma camiseta básica de manga comprida e também tem o capuz, que dá para usar bastante nesse inverno, e ele tá com uma calça skinny. As duas são uma modelagem skinny, são aquelas que são mais próximas ao corpo. E para combinar ele tá com um coturno que fica bem legal para agora nesse outono e inverno. E para garantir um consumo consciente, outras dicas também são importantes, não só em tempos de crise, mas pesquisar e comprar algumas peças chamadas coringas também são algumas opções. Ah, sim, principalmente a internet. Agora todo mundo usa muito, sempre procura no Instagram, Facebook, em várias redes sociais. Então, sim, vale a pena pesquisar. E assim, as pessoas estão sempre colocando muitas coisas na internet, então vale a pena sempre estar olhando as novidades e as tendências. Participe com a gente, não só em tempos de crise, comerciantes e empresários precisam sempre se reinventar. Já os consumidores precisam pensar em consumo mais consciente, fazer pesquisas, pensar em custo-benefício, porém muitas vezes nós acabamos comprando sem pensar e por puro consumismo. E eu gostaria de saber a sua opinião. Nós temos esse comportamento compulsivo na hora das compras? Você tem esse tipo de comportamento? Participe com a gente pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook, facebook.com/tvpocos. Você pode nos assistir e, é claro, comentar, né, o assunto que nós estamos debatendo hoje aqui no programa. Antes de começar o debate, eu queria mandar um abraço para o Rodrigo, que eu conheci ontem na padaria. Ele disse que duvidava que eu mandaria um abraço para ele, então um abração para o Rodrigo. Também queria mandar um abraço para o Pedro da Gruta de Botelhos. Ele nos ligou ontem, durante toda a semana, não deu tempo de mandar um abraço para ele, então peço as minhas desculpas. Um abração para o Pedro e também para o Jair Marciano, cobrou o abraço também, então a gente tem que mandar um beijo, um abraço para todo esse pessoal. Jéssica, eu acredito que primeiro a gente tem que dividir esse programa em dois pontos, né? Desde a parte do empresário, mas também a parte da questão do consumidor. Primeiro, na questão do empresário, enfim, ele tem que pensar
no que ele vê hoje no mercado. As pessoas não estão deixando de comprar, mas elas estão comprando de uma maneira diferente e muitas vezes de uma maneira até consciente, em decorrência da crise. Eu falo que esse comprar diferente, ele deveria acontecer independente de tempos de crise. Nós temos que pensar mais nessa questão consciente do consumismo. Enfim, vamos falar primeiro dessa parte empresarial, a respeito de se adequar a esse novo mercado. Sim, na verdade obrigou o consumidor, o que eu não acho errado, mas acabou mudando bem esse conceito mesmo de como comprar, onde comprar, e esse vídeo retrata muito isso. Eu acho que foi uma grande sacada dele como empresário aqui em Poços, e dentro da rede mesmo eu tenho experiência assim, prática todo mês com mulheres que participam da rede. A grande maioria é do segmento da moda, né? Tem muitas mulheres que trabalham com moda. E puxando o gancho do vídeo, né, claro, mas não somente em relação à moda. A crise puxou, de certa forma, esse consumismo consciente. Mas eu acredito que a grande sacada do empreendedor agora, nessa época de crise, é continuar vendendo, porque ninguém para de comprar, mas ter a inovação, a criatividade, o como você vai vender. A gente já chegou a comentar isso aqui em alguns programas sobre o atendimento, né, que é um fator muito importante. Então, como que é essa captação desse cliente lá no mercado? Porque agora, dentro da crise, a concorrência ela é muito mais, ela aparece muito mais, né? Porque o pouco que você vende, você tem que fazer de tudo para vender. E esse de tudo é o empreendedorismo, é a inovação, né? É o que você está fazendo de diferente. E não somente no preço, né? Eu não acredito tanto assim a questão de... Não é isso, né? Você também tem que ganhar, você também tem que colocar o custo. Então, pensando como empresário, eu acredito sim na inovação como solução para tempos da crise, né? Eu acho que essas inovações elas podem acontecer de diversas maneiras, desde uma promoção diferente que você faz, que você atrai aquele cliente que muitas vezes ele não estava a fim de comprar, passou ali. O atendimento faz total diferença, na minha opinião, porque às vezes a pessoa ela vai até com o objetivo de comprar, mas ela deixa porque ela é mal atendida, e isso é um problema muito grande aqui na nossa cidade. E aí não sei a nível de pessoas que estão assistindo, nos assistindo pelo Facebook, como é o atendimento nas cidades delas, mas em Poços de Caldas a gente ainda tem esse problema. É claro, nós temos grandes exceções, você tem promoções, você tem liquidações, você tem o preço mais justo, porque eu acredito que é isso que a gente tem visto também. Antes você via outras lojas, muitas lojas, colocando preços que não são justos, e em momentos em que está tudo tranquilo, você acaba pagando e nem vê, mas no momento em que a crise aperta, você fala, peraí, eu não vou pagar por nesse valor, porque eu sei que esse produto, e aí eu não estou falando nem de roupa, nem de nada, isso pode ser produtos e serviços, não vale isso. Eu sei o preço que é claro que o empreendedor ele precisa ter o lucro, mas nesse momento o consumidor ele está mais atento também, ele não vai levar para casa algo que ele sabe que é um valor superestimado e que aquele produto não vale. Acredito que essa iniciativa que nós trouxemos no vídeo, ela é muito bacana, até porque o comerciante, o empreendedor ali, ele diz o seguinte: antes eu vendia menos, mas as peças tinham um valor mais alto. Hoje eu vendo muito mais por quantidade. Eu já estive na loja e realmente são peças de boa qualidade que a pessoa vai sair ganhando. E aí a gente vem para um outro eixo. A gente vive numa sociedade extremamente consumista, em que muitas vezes o ter é muito mais importante que o ser. Então vale a pena, muitas vezes, eu comprar uma peça extremamente cara, de que eu vou utilizar uma vez só, e porque eu adorei, achei linda, maravilhosa, e vou deixar guardada no meu guarda-roupa para sempre, eu não vou usar nunca mais. É só você fazer uma continha básica de matemática, eu sou péssima, mas enfim, você vai pegar o valor daquilo e dividir por quantas vezes você vai utilizar. Vai utilizar uma vez só? Isso vai sair muito caro. Enfim, começar a ter essas sacadas também. Eu vou comprar porque eu preciso ou porque é uma atitude consumista, é compulsiva, eu quero isso agora. Enfim, eu acho que a gente também tem que começar a pensar por esse lado e parar
parar de valorizar também só o exterior das pessoas. Ah, essa pessoa é bacana só porque ela veste uma roupa de marca, enfim, a gente precisa parar com esses estereótipos que não são bacanas. Na reportagem a gente viu, é possível você se vestir de uma maneira legal, ser elegante e com baixo custo. Você não precisa ter essa questão de eu preciso me mostrar para as pessoas. Você fala tanto de autoconhecimento, quando você tem isso muito enraizado e muito certo dentro de você, você não precisa. A questão que você trouxe foi até interessante, porque eu acredito muito que existe uma evolução nesse período de crise de ambas as partes, tanto do consumidor quanto do empresário. Na questão do empresário, onde ele consegue criar essa estratégia que ele está vendo que se ele abaixar um pouco o preço, mesmo que seja pouca coisa, ele vai tornar aquilo mais acessível para o consumidor dele, não tirar a possibilidade do consumidor gastar e comprar na loja dele, né? E fazer a quantidade justificar preço, né? Foi o que aconteceu, eu acho que os empresários precisam ter essa visão também. E no lado do consumidor, a gente vem de uma evolução também que antes a gente tem muito acesso à informação. Então a gente passou por esse degrau, né? O consumidor sabe mais que o vendedor. Então ele já chega com tudo que ele quer, com todas as características. A gente pensa, sei lá, numa câmera. A pessoa que vai comprar, ela já sabe tudo. Ela chega na loja e já exige pro vendedor aquilo do jeito que ele quer. Então ele tem um acesso à informação muito grande. E agora, com essa crise, ele está subindo um outro degrau, que é a consciência. Então, realmente quero todos esses aspectos, mas aonde eu vou comprar? Aonde que é o melhor atendimento? Aonde eu vou me sentir bem? Aonde eu vou ter a garantia desse produto? Aonde que eu vou ter um desconto? Aonde eu tenho uma parceria com essa pessoa? Que às vezes ele tem um cliente que vende câmera e ele compra desse cliente, que são as conexões que a rede hoje promove, né? Proporciona dentro do nosso clube, né, da nossa associação. Então, assim, eu acredito que essa consciência, ela vem de uma forma a agregar muito valor para o mercado, porque ela consegue conectar a consciência do consumidor enquanto compra, do ser e ter, que você trouxe, e quanto às parcerias, que eu acredito muito nisso. Eu estou comprando de quem compra de mim, eu estou comprando de quem faz o bem para a população, para a sociedade, e essa conexão, né, de mercado, de consumismo mesmo dentro da própria sociedade, ela se fortalece. Então, um ajuda o outro e todo mundo permanece, né? Eu acredito muito nisso. Eu vi algo muito parecido com isso que você está falando, mas dentro da economia solidária, e eu achei fantástico. Tem uma lojinha em Caldas em que as pessoas, primeiro elas plantam, uma lojinha e um restaurante e uma lojinha. Primeiro eles plantam tudo aquilo que vai ser utilizado no restaurante. Então é um restaurante vegetariano. Então aí eles vão fazer ali dentro, produzir os alimentos do restaurante com aquilo que eles produziram, eles dizem na roça deles, que eu acho super bacana. E aí do lado, né, do restaurante tem uma lojinha de produtos, né, da economia solidária. O mais legal é que quando você observa tem as plaquinhas. Então o produto custa R$23, mas ali R$10 vai para aquela pessoa que produziu, R$3 vai para isso, aquilo fica tudo muito claro. E as pessoas que estão consumindo, elas estão consumindo dentro da economia solidária, promovendo essa consciência. Eu achei uma ideia excepcional. Muitas vezes isso não pega. Mas economia solidária, isso é tão bicho do mato. Não, a gente tem que consumir mais. Você pode consumir. Ninguém está dizendo não compre, deixe de comprar, não é isso. Mas existe a possibilidade de você consumir de uma maneira diferente, de uma maneira mais consciente. Não só vou comprar porque eu preciso mostrar para o outro que eu tenho. Não, eu vou comprar porque é necessidade, porque eu preciso, e não porque eu quero mostrar para alguém. A gente tem que ter isso na nossa cabeça também, pelo menos na minha opinião. Eu acho que essa que é a diferença. Você trouxe um exemplo fantástico, porque quando você vai comprar alguma coisa, quando você vê uma placa dessa, nesse exemplo que você trouxe, onde você sabe para onde está indo esse dinheiro, onde você sabe que existe um coletivo ali atrás, você sente muito mais prazer em comprar e você se sente muito melhor em estar comprando daquela pessoa do que comprar de uma outra que às vezes não divulga nada, tá só o produto ali, né, na banca. Então eu acho que a consciência, ela vem desse coletivo, ela vem dessa união. Então, eu falei pra você no último programa, eu acredito, eu não lembro qual que foi o último programa, mas que eu falei que a crise era muito boa.
Mas eu acredito plenamente nisso, porque a crise, ela fortalece a gente e capacita a gente para entender, ter novos olhares sobre o que a gente está vivendo. E ela trouxe esse fator muito importante que eu acredito que é a consciência e a coletividade, que é esse fortalecimento de estar junto para continuar caminhando, de fazer parceria, de fazer trocas. A gente está voltando o tempo de permuta, né? De fazer troca. Eu te dou arroz, você me dá o feijão. Quantos anos isso aconteceu? Então, assim, mas não deixa de ser... Eu tô fazendo uma piada, mas não deixa de ser realidade. Então, hoje, às vezes a gente faz uma troca e eu presto algum serviço para você, você presta algum serviço para mim, e ambos precisamos desse serviço e se torna muito mais agradável. Então, eu acho que a coletividade e a consciência, elas andam junto e são a nova fase da crise. Eu acredito, assim como você disse, que a crise ela é positiva. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, mas onde você está vendo algo positivo? Você não está sofrendo com isso? Claro que todos estamos, só que a diferença é que você para analisar. Peraí, o que eu estou fazendo de errado? Você melhora os seus processos muitas vezes, porque eu gasto dinheiro de maneira... muitas vezes de uma maneira não consciente, incorreta dentro da empresa. Agora eu fecho aqui, eu utilizo isso de outra maneira. Então você cria estratégias, você utiliza isso de uma maneira diferente. A crise ela é importante para isso, porque é muito fácil você ter um negócio estável e bacana e rentável enquanto não está em crise. Eu quero ver aquele negócio se mostrar realmente forte. Quando chega a crise, você tem que, sambar, fazer a diferença. No caso do restaurante em que eu falei para você de Caldas, eles me ganharam no bom atendimento e nessa proposta, porque eu sou uma pessoa extremamente carnívora, então um restaurante vegetariano não me atrai. Então, mas eles conseguiram fazer com que eu ficasse ali, experimentasse uma comida deliciosa, mas por quê? Justamente pelo atendimento, pela maneira você não vai se arrepender e todo momento, e aí eu vi que não era comigo, todas as pessoas que estavam ali, olha, o senhor está sendo bem atendido, o senhor gostou da comida, então isso faz muita diferença para quem está ali sendo atendido. Em tempo de crise são essas pessoas, são esses empresários que estão pensando nas experiências, nas vivências, nas sensações, nesse valor agregado que vai ficar no mercado realmente. Na verdade, não é a diferença, tem sim o lado financeiro, mas ele não é o que suporta essa passagem pela crise. Eu acredito muito que a diferença que ganha o cliente é esse carinho, é essa empatia, é você estar ali porque você realmente quer, tá fazendo bem pro próximo. Então, assim, você tá fazendo aquilo... Eu trouxe também uma outra entrevista que é a questão do propósito. Isso deixa muito claro que o propósito da pessoa que está nessa empresa é aquilo ali. Ela está vivendo aquilo ali, ela está fazendo com carinho, ela faz aquilo porque ama. Então, eu acredito muito também nesse carinho que a pessoa tem pelo negócio. E isso dá retorno, não é... a gente está passando por uma crise, mas sim, a gente consegue... as pessoas continuam consumindo e a gente consegue permanecer no mercado se a gente lidar com olhar para aquilo com olhar de carinho mesmo, sabe? De que você ama aquele negócio. E fazer as pessoas amarem o seu negócio também. Então, uma coisa que ajuda as outras pessoas e que está pensando num todo, é muito mais fácil ela permanecer em tempos de crise no mercado do que uma outra, né? Concordo plenamente com você, Jéssica. Nós vamos para um breve intervalo. Você continue participando com a gente pela página no Facebook, facebook.com/tvpocos e também pelo 9983-3240, pelo 3721-6955. Eu volto já, rapidinho. Existem muitas opiniões.
Não precisa concordar. Basta respeitar. Respeito basta. Restaurante Souza, o melhor da comida caseira. Self-service à vontade com opções de grelhados e nas sextas-feiras venha saborear uma deliciosa feijoada. No nosso cardápio você pode confiar, pois é supervisionado e preparado por uma nutricionista. Restaurante Souza é credenciado pelo PAT e atendemos empresas de toda a cidade. Disque Marmitex 37143826. Restaurante Souza, servindo qualidade para sua mesa. Rua Hélio Dominguete 101, Vila Olímpica, próximo ao Ronaldão. A PMD Construtora e Incorporadora atua com um novo conceito em empreendimentos de médio e alto padrão, feitos em Poços de Caldas e região, e conta ainda com projetos aprovados pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Nós da PMD temos planos especiais com descontos imperdíveis para você do mercado imobiliário. Proporcionamos um financiamento próprio na construtora com taxas diferenciadas. Venha nos visitar. Estamos na Rua Rio Grande do Sul 336, Centro de Poços de Caldas. O nosso telefone é 35 3713 9745. Entre em nosso site www.pmdconstrutora.com. A Elin Materiais Elétricos trabalha com comércio de peças para toda a parte elétrica de residências e empresas, cabos elétricos, lâmpadas, tomadas e muito mais. No mercado desde 2009, a Elin Materiais Elétricos é referência de qualidade e compromisso em Poços de Caldas e região, sempre tendo como principal objetivo o respeito e bom atendimento ao cliente. Aqui na Elin, nós cobrimos o seu orçamento. Venha nos visitar. Estamos localizados na Avenida Ubirajara Machado de Moraes, número 9, bairro Aparecida, 3722-7664, 3722-1913. A RJ Ar-Condicionado, referência em vendas das melhores marcas de mercado. Representante oficial da STR, uma das maiores distribuidoras. Até 10 vezes no cartão. Atuamos em assessoria e consultoria das maiores empresas de engenharia e arquitetura. Serviços de limpeza, higienização e manutenções. Rua Antônio Matavelli Sobrinho, 121, Vila Flora. Fones 35 3721 8464, 35 3713 9300. Pizza? Qualquer um faz. Agora, quando a sua família reclamar que a qualidade não é a mesma do Araújo, quero ver com que cara você vai ficar. Qualidade insuperável, ingredientes da melhor qualidade, além de tudo, o menor preço da cidade. Compare com a concorrência. Você quer comer pizza? Venha ao Rei da Pizza. Você quer comer algo que pareça com pizza? Aí a vontade é sua. Araújo, o Rei da Pizza. Pizza com massa de pizza e não com massa de pão. Voltamos com o Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio a Jéssica Leite, da Rede Empreende Mulher. Nós estamos falando um pouco de consumo consciente, estamos falando um pouco da questão da crise para os empresários, né? Como agir nessa situação. E aí eu fiz uma pergunta para o pessoal de casa e também para o pessoal que nos acompanha pela rede social, se elas acreditam que nós somos consumistas, que acabamos comprando assim por impulso. E aí nós vamos para as nossas participações e aí eu gostaria que você, Jéssica, me ajudasse a comentá-las. Primeiramente, nós temos aqui a participação, um minutinho, que é a internet, né? O pessoal tem que ter um pouquinho de paciência, enfim. A Iva Santos disse: nós mesmos que temos que ter consciência comprando só o necessário. Devemos fazer a nossa parte e isso, acredito, na minha opinião, não só em tempos de... Posso? Marcelo Fernando Rabelo diz: a situação ensina a adaptação humana, inclusive de ter de consumir, escola da vida. A Fátima Jorge disse: não somos conscientes porque não temos essa educação de economia bem. Em escolas não existe reciclagem no Brasil direito. Nossa cidade não vejo falando nada sobre isso. Os comerciantes de postos parecem não saber dos salários que recebemos aqui. Mesmo sendo ou não marcas famosas, os preços aqui não são a realidade da cidade. Eu acho que ela trouxe pontos bastante interessantes para a nossa conversa aqui. É desde o perfil da cidade até a questão da economia. Nós não aprendemos isso nas escolas, no dia a dia. Eu falo, eu sou uma pessoa extremamente consumista.
mas eu estou tentando me adaptar a esse processo de, peraí, eu preciso disso mesmo, ou quantas vezes eu vou usar isso, vai ficar guardado no meu guarda-roupa, enfim, é um processo que a gente está passando e a gente tem que aprender. Mas ela tocou num fator interessante, que é a questão da educação também, né? É igual a política, eu acredito que tem que partir desde cedo essa reciclagem, essa, né, junção de coisas, as pessoas têm que aprender a ter consciência desde cedo, né? Eu acho legal esse ponto da educação. Também acho que a educação é a base de tudo, a gente sempre volta nessa questão, né? A gente fala de política, a gente vem para a questão da educação, todos os assuntos que a gente fala aqui no Ponto de Vista, a gente volta nessa questão da educação, porque não tem como fugir, né? Sim. Temos a participação da Benedita Gonçalves, quem tem que ter consciência de consumismo não somos nós, e sim estes que têm altos salários. Nós vivemos das migalhas e temos o direito de consumir quanto o que quisermos, mesmo porque nosso salário não nos deixa além do básico. Fica a dica, alto escalão do poder. Eu entendi o que a Benedita disse, mas a gente não está falando para as pessoas não consumirem, mas é um pensamento geral, global. O mundo não comporta mais tanto consumismo, porque, por exemplo, eu compro um celular, depois eu compro outro. E para onde estão indo todos os outros celulares? Eu compro uma roupa, e para onde vai? A gente não tem essa consciência de que a gente está comprando, mas que isso vai para algum lugar. E esse lugar é onde nós vivemos. É a logística reversa que a gente está conversando na hora de comprar. Temos a participação do Marcelo e Fernando Rabelo, parabéns pelo programa. Nós aqui de Andradas acompanhamos, inclusive agora ao vivo, o excelente trabalho de vocês. Muito obrigada, Marcelo. Um abração para o pessoal de Andradas que nos acompanha. Nós temos a Sandra dando algumas dicas de sites para pagar pouco. Agradeço a Sandra. Carlos, graças a Deus, não tenho compulsão com roupas, sempre compro quando compro porque realmente estou necessitando, e o mais importante, sou muito pesquisadora, olho em várias lojas primeiro e depois compro na que mais dá desconto. Parabéns pela reportagem. Muito obrigada, Thelma. Acho que essa ideia, pesquisar, é sempre muito importante, e aí isso não precisa ser roupa, é na hora do supermercado, sempre, né? Em tudo que você for fazer. A Sandra, ela disse que está nos assistindo de Santos. Um abração para a Sandra. Temos mais uma participação da Fátima Jorge. Somos consumidores demais. Triste, mas é verdade. Temos que enxugar o mundo. O Marcelo, ele diz: senhoras, pela inevitabilidade da frágil existência, tornamo-nos afoitos ao ter antes que tarde demais. Aprofundando o consumir, lembremos que o mundo gira em torno de fazer, fornecer e adquirir, ou seja, consumir. Por um outro lado, beneficiará a outra ponta, produtos, fabricantes e funcionários. Tudo é relativo. Foi o que a gente comentou de coletividade, né? A gente sempre pensar no todo. A gente está ali vendendo, mas tem alguém por trás que tá fornecendo isso, e pensar sempre no lado bom disso tudo e beneficiar sempre as pessoas que estão próximas da gente. Temos mais duas participações para finalizar. O João Gabriel Siqueira diz que o brasileiro possui um certo consumismo, apenas compra para ser lindo ou para estar na moda, deixando de lado os critérios mais importantes, que são as qualidades do produto e o preço. E eu acho que o mais importante nisso tudo também é você estar bem consigo mesmo e não precisar ter alguma coisa para se sentir bonito, para se sentir parte de algum contexto, enfim. E o Walter faz uma pergunta: no que devemos investir nesse tempo de crise? O que devemos investir nesse tempo de crise? Conexões empreendedoras. Não, mas é verdade. Eu acredito que investir nesse tempo de crise é sempre pensar nas estratégias e fazer parceria, e investir sempre em coisas que são consumo consciente, aquilo que você realmente necessita nesse tempo. Acho que é isso. Bacana, Jéssica. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa. É sempre um prazer recebê-la. Uma ótima tarde. Muito obrigada, eu que agradeço, e obrigada a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada a você aí de casa que nos acompanhou, o pessoal também pelas redes sociais que nos assistiram. Um grande abraço para todos. Gostaria de lembrar que amanhã nós temos mais uma edição do programa Ponto de Vista. Se fosse você, não perderia. Até lá.